Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o Espaço Plural, o programa de entrevistas aqui da Unis TV, onde a gente recebe os mais variados convidados, abordamos todos os tipos de tema. Hoje, a nossa convidada especial é a psicóloga, psicanalista Luciana Deretti. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo. É uma honra poder estar aqui, inspirando aqueles que estarão conosco aqui assistindo e acompanhando esse bate-papo. Bom, vamos lá. Recentemente, a Luciana lançou o primeiro livro, Invencível, A Felicidade como uma Escolha Inegociável. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, ele traz a história de vida da Lu, que é premiada também pelos 20 anos de carreira. São 256 páginas, publicadas pela editora Labrador. O livro é um convite a uma reflexão profunda de superação, ressignificação e capacidade humana de transformar a dor em força para seguir em frente. E eu vou começar, Lu, te perguntando para que tu conte um pouquinho dessa tua história, porque começa, né, o livro ele começa também com a tua história que parte de uma tragédia familiar, mas ele traz um momento de muita serenidade ao longo do livro, ao longo da descrição do livro. Eu gostaria de começar se contando um pouquinho o que te fez escrever esse livro e trazer a tua história para as pessoas. Vamos lá. Como psicóloga e psicanalista, há 20 anos no consultório, eu nunca imaginei levar a minha história para o mundo, que é o que hoje está acontecendo, compartilhando com as pessoas uma história que ela é triste, mas ela tem um final feliz. E começando por aí é onde ela inspira e hoje gera uma identificação muito grande nos leitores, porque todos nós passamos por situações tristes na nossa vida e nós temos a tendência muitas vezes a maximizar aquilo que nos acontece e usando isso inclusive como justificativa para aquilo que nós não conseguimos atingir com relação aos nossos desejos, aos nossos ideais. A história da Luciana, ela é muito triste, é uma história triste, mas que ela tem um final feliz. A minha infância, ela foi muito simples, mas ao mesmo tempo grandiosa em valores, em princípios, em virtudes, que foi o que edificou a minha capacidade de superar um trauma muito grande. Quando eu tinha 14 anos, meu pai e meu irmão, então, foram assassinados na minha frente. 2 pessoas incríveis, num crime estúpido. E o assassino, depois de atirar nos 2, ele vira para mim, ele olha no fundo dos meus olhos, ele baixa a arma e ele vai embora. Essa é uma cena onde eu morri, mas eu nasci novamente. Então, o que eu trago no livro é uma jornada de muita dor, de muito desamparo, de muito sofrimento. Eu fiquei no mundo com a minha mãe querida, que já vinha de uma história de vida muito triste, que havia também perdido seu pai com 9 anos. Então, para ela era muito difícil de encontrar forças para seguir em frente. Afinal, perder um filho, e eu sempre digo que eu tenho um carinho tão grande, uma admiração tão grande por ela, porque é uma dor que ninguém jamais espera na sua vida ter que enfrentar. Então eu fiquei sozinha com uma mãe que sem forças para continuar vivendo, não encontrava sentido na sua jornada de vida e eu precisei convencê-la de que não somente teria como eu ser feliz, mas que valia a pena nós 2 continuarmos vivas. Como é que foi esse teu pós, principalmente? Porque isso aconteceu em Santa Rosa, 1998. E após vocês deixaram Santa Rosa, né? Vocês saíram de Santa Rosa. Como é que foi esse processo dessa mudança? Era para deixar a cidade para trás, realmente, para deixar o que ficou lá e tentar começar de novo? Como é que se deu isso, assim? Uma cidade pela qual Santa Rosa eu tenho muito carinho, onde foram edificados os valores e princípios que eu carrego dentro de mim até hoje,
Meu pai e meu irmão eram grandes entusiastas da vida e desde cedo me ensinaram que vínculos são uma das maiores riquezas que a gente pode cultivar nas nossas vidas. Então, Santa Rosa é uma cidade pela qual eu sempre terei imenso carinho, aonde, enfim, edifiquei, então, esse meu viver. Mas eu precisei escolher ser protagonista e não vítima de uma história. Uma história de muitas injustiças, de muitas dores. Afinal, não foi uma morte natural, não foi uma doença, foi um assassinato, foi um crime bárbaro, em razão do exercício profissional do meu pai. E eu queria muito seguir em frente, eu queria muito honrar aquilo que eles tanto me ensinaram, de que cada dia que a gente vive vale muito a pena. Meu pai e meu irmão eram pessoas que tinham esse brilho no olhar e eles contagiavam as pessoas junto às quais eles conviviam. E em Santa Rosa eu era a menina vítima de uma grande tragédia. Então havia um semblante nas pessoas de compaixão, muitas vezes de pena. E eu queria enfrentar a vida, eu queria fazer jus e eu queria ser psicóloga. Meu pai me ensinou algo que eu carrego dentro de mim até hoje, que eu, com os nossos filhos hoje eu exercito e eu muitas vezes provoco meus pacientes no consultório a isso, que na vida não basta nós sermos bons. Para que a gente possa realmente realizar os nossos sonhos, nós temos que estar entre os melhores. E eu queria ser psicóloga e eu sabia que na época as melhores faculdades de psicologia estavam na capital. Então eu, na verdade, saí de Santa Rosa não para deixar a minha história para trás, mas para correr atrás do meu sonho. E esse é o limiar tênue que divide a nossa opção de sermos vítimas ou protagonistas da nossa história. Para minha mãe, estudar não tinha sentido. Ela dizia para mim muitas vezes: minha filha, teu irmão morreu, era o primeiro da turma, da classe, e mesmo assim ele não conseguiu nem terminar o seu tão sonhado curso de medicina. Quem sabe tu fica aqui em Santa Rosa, né? E, enfim, se não quiser estudar também, não precisa, porque depois a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas eu queria muito ser alguém na vida. A minha educação foi firme, foi rígida, foi dura. As coisas não são fáceis, mas quando a gente se esforça, ao final vale a pena. E assim eu saio de Santa Rosa, então, para tentar, enfim, me tornar quem hoje aqui me tornei, embora talvez não imaginasse essa repercussão tão grande dessa jornada aí de protagonismo. Como é que foi a ideia de botar isso num livro, assim, de perceber que, bom, é o momento de falar, né, de mostrar para as pessoas também o que eu passei e que sirva de exemplo também para perseverança, para buscar um caminho que tem saída, que é possível. Como é que foi esse momento, vou colocar no livro? Vamos lá. Quando eu chego em Porto Alegre, antes de mudar para lá, a primeira universidade que eu havia elegido para cursar psicologia, ela exigia na época um teste chamado psicotécnico, ao qual eu me submeti. E o resultado do psicotécnico foi de que a minha história de vida ela era incompatível com o exercício da psicologia. Eu disse que eu não desistiria dos meus sonhos, por isso eu falo muito. Jamais deixem que ninguém diga que você não é capaz de realizar aquilo que você verdadeiramente deseja. Além disso, os nãos, eles são muitas vezes as grandes oportunidades, os grandes motivadores da nossa evolução, do nosso crescimento. Quando eu recebi aquele não, eu decidi que eu não só cursaria psicologia, mas eu seria a psicóloga. E assim eu encontrei uma universidade que não exigia o psicotécnico na época, iniciei. Eu estava cursando 1 ano depois, o psicotécnico caiu em desuso nessa outra universidade. Eu fui lá, fiz o vestibular, passei, mas concluí, onde eu havia então já iniciado, na Unicinos. Mas a partir daí, a minha história, eu decidi que eu deixaria guardada para mim. E eu passei a não contá-la mais quando as pessoas me perguntavam sobre a minha família, da onde eu era. Eu dizia que eu era, éramos minha mãe e eu, que eu já havia perdido, enfim, meu pai. E eu nunca dei margem para que as pessoas mergulhassem nessa narrativa. E assim, eu segui a minha vida profissional sempre com muita garra, faculdade, depois 8 anos ainda de formação psicanalítica. Cheguei nessa cidade pela qual eu tenho muito carinho, iniciei uma jornada profissional de muita excelência, de muita bravura, de muita persistência, sempre tendo muito respeito por aquilo que cada paciente me entregava. E quando as pessoas me dizem, nossa, tu deu certo já antes da clínica, eu digo sim, eu sempre tive muito respeito por aquilo que as pessoas me entregam.
porque nada na vida é mais precioso do que o nosso sentir e o nosso pensar. Então eu vinha numa jornada de muita realização profissional lá no meu consultório, escondidinha, sem rede social, porque na verdade, né, psicanalistas geralmente não contam a sua história de vida, e eu já vinha com aquela pré-concepção daquela universidade, enfim. Até que um dia eu vou fazer alguns exames de rotina, e os meus exames vêm imensamente alterados. O meu marido médico, quando recebe aqueles resultados, me diz, olha, amanhã tu vai para o hospital, já entrou em contato com um grande amigo médico, que disse, olha, nós vamos revirar a Luciana do avesso e vamos descobrir o que ela tem. Eu sempre respeitei a morte. E eu sempre digo, a gente não precisa temer a morte. E hoje, na contemporaneidade, nós temos essa tendência de negar a nossa finitude. Então, nós vivemos, né, muitas vezes como máquinas, numa engrenagem enlouquecedora, correndo atrás de ideais que muitas vezes não são nossos, e a gente não reconhece a nossa finitude. A gente não reconhece que o dia de amanhã pode não chegar. Mas por ter vivido, talvez, esse momento tão enfim, né, esse trauma tão grande, eu sempre reconheci muito, e assim como eu estou aqui agora com nós dois, que estou achando, pô, que momento incrível que a gente está vivendo, né? Deus é incrível de nos proporcionar isso. Verdade. E assim, então, eu acordo de manhã e quando eu moro aqui no alto da cidade, num dos nossos condomínios, e quando, da nossa cidade incrível, com essa natureza exuberante, mas quando eu estou lá em cima, no alto do morro, eu olho meu marido no carro da frente, e de manhã eu disse para ele, nos vemos ao meio-dia, ele disse, eu vou contigo, e eu pensei, nossa, eu devo estar com câncer, eu não quero morrer. E lá em cima, no alto do morro, olhando a cidade, eu penso, Deus, por favor, eu não quero ter nada grave, porque eu quero terminar, eu quero criar os meus filhos. Naquele exato momento eu penso, peraí, eu estou pedindo uma chance para Deus, e Ele já me deu uma chance, porque eu lembro do assassino, olhando no fundo dos meus olhos e baixando a arma. E aí eu penso, o que eu fiz para agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de seguir viva? Há alguns anos atrás, as pessoas já me diziam, Lu, tu vai para as redes sociais, precisa ir para as redes sociais, tu tem que contar a tua história. Tua história não pode ficar só com os teus amigos íntimos. E eu dizia, gente, primeiro, psicanalistas não contam a sua história de vida. E segundo, enfim, tenho lista de espera, não preciso de mais trabalho, né? Não é sobre isso. E eles me diziam, não, Lu, mas não é para buscar mais trabalho, é para tu poder inspirar as pessoas com isso que tu transborda quando a gente está contigo, naquele exato momento, que eu me conecto com essa memória do meu passado, mas que faz parte do meu presente. Eu digo, olha, eu vou para as redes sociais. E assim, faço os exames, graças a Deus, não era nada grave, enfim, uma questão autoimune, mas eu chego no meu consultório e o meu perfil, que tinha 300 seguidores, eu abro e eu começo, então, a compartilhar um pouquinho da minha história de vida. Passados alguns meses, e na verdade ali eu não conto a minha história de vida, na verdade ali eu começo a demonstrar uma forma de viver a vida, mas que está totalmente permeada pelo que eu vivi. E é o que eu digo, não podemos negar o nosso passado, independentemente do que aconteceu, todos nós temos ensinamentos para carregar dentro de nós, e eu transformei a minha história em ensinamento. Mas alguns meses depois, eu numa viagem, estou no Muro das Lamentações, em Israel, eu tenho muita fé. A fé, ela edifica o nosso viver. Eu estou lá, eu me emociono muito. E digo aos amigos que comigo lá estão junto ao meu marido, peço desculpas pela minha comoção e digo, gente, tá tudo bem, mas assim, eu me emocionei muito porque me lembrei não somente da cena do crime, mas de quantas vezes eu precisei convencer minha mãe de que viver valia a pena. Eu tô aqui muito emocionada porque eu consegui chegar até aqui. E aí eles me disseram, essa história não pode morrer contigo, tu tem que fazer com que mais pessoas acreditem nisso, que com tanta firmeza defende. E assim veio, então, a decisão de escrever Invencível, a felicidade como uma escolha inegociável. E esse subtítulo, que é a felicidade como uma escolha inegociável, como é que se faz na prática realmente para a gente botar isso como meta? Vamos trabalhar. Qual é o primeiro passo? Tem um primeiro passo? Com certeza. E o primeiro passo, e olha que importante, quando a gente fala de felicidade, vem uma ideia grandiosa. Como se felicidade fosse uma vida perfeita, como se fosse nós termos tudo aquilo que a gente almeja. E quando a gente reconhece a nossa finitude, a gente reconhece que o dia de amanhã pode não chegar. E a gente reconhece a importância do momento presente. Existe um conceito que está na moda que é a plenitude. Todo mundo quer ser pleno. E eu sempre digo, para mim, plenitude, assim como felicidade,
ela não tem a ver com uma vida perfeita. Tem a ver com a nossa capacidade de estarmos verdadeiramente presentes em cada um dos papéis da nossa vida. Então, hoje, nós vivemos culturalmente um momento em que muitos princípios, que eu acredito que edificaram a minha vida e a tua, pela infância que a gente teve, pelos valores e princípios que nossos pais cultivavam. Eu sempre digo, na minha infância, na minha criação, não era não. Né? E hoje, não virou um texto que os pais fazem para os seus filhos, que muitas vezes não tem nem condições emocionais, cognitivas de entender aquele discurso, que ele é bonito, mas ele é catastrófico. O meu movimento, inclusive nas redes sociais, é um movimento onde eu falo muito sobre criação de filhos. E no meu livro eu também abordo essa temática. Por quê? Porque nós estamos ruindo como sociedade, como família, porque muitos dos conceitos que nossos pais, na sua simplicidade, junto a nós executavam, são estruturantes, foram estruturantes e seguirão sendo de todas as gerações. Então a gente poder, voltando à pergunta, né, como é que a gente cultiva a felicidade como um valor inegociável, reconhecendo que a vida é feita de desafio, que a vida é feita de superação, que quanto mais difícil for a tua jornada, mais tu vais conseguir reconhecer a importância da tua conquista. E nenhuma conquista ela acontece sem pequenos passos. E esses a gente executa no nosso dia a dia. Tu te assustou um pouquinho com toda a repercussão, com tudo que gerou a tua fala, o teu livro, as tuas palestras? Te assusta um pouquinho? Vamos lá. Importante. Tem uma cena que foi muito forte. Quando eu comecei a escrita do livro, eu escrevi ele muito rápido, porque isso estava pronto dentro de mim, né? Então, em menos de um ano, o livro estava pronto. Quando chegou da editora as caixas, e eles me ligaram da portaria do meu condomínio, que as caixas haviam chego, eu digo que foi um momento em que eu disse, meu Deus, a minha história vai para o mundo. E as pessoas me perguntam muito, Lu, como é que está sendo essa projeção toda, né, esse sucesso? E eu sempre digo, olha, eu hoje estou em paz, a escrita desse livro é um propósito, o movimento nas redes sociais ele é um propósito, mas como viver é incrível, Deus está sempre nos ensinando, eu estou aprendendo muito com isso tudo que está acontecendo. Porque toda essa projeção e, enfim, esses palcos aí onde eu tenho estado, claro que são momentos importantes, onde eu posso compartilhar o meu conhecimento e ajudar em larga escala, que é diferente do meu trabalho individual no consultório, onde eu sigo, mas tem algo que esses palcos têm muito me ensinado, que independentemente de onde a gente chega, o que importa é de onde a gente vem. Então eu sigo cada vez mais pé no chão, sentada na sala com meus filhos, com meu marido, no fundo da minha casa, colhendo as frutas do meu pomar e encontrando nesses momentos a verdadeira felicidade. Então, quando tudo aconteceu, eu me lembro que às vezes eu estava na estrada, porque, né, enfim, e eu olhava aquelas pessoas, às vezes, né, morando na beirinha da estrada, ouvia as pessoas na rua e eu pensava, nossa, eu daria tudo, eu preferia não ter nada, enfim, material, morar numa casinha na vila, não estudar numa escola, né, com a escola que eu estudo, mas eu poder ter meu pai e meu irmão de volta. Então, Deus foi estratégico, né? Não sei se ele foi bom ou ruim, mas eu sempre digo, eu jamais seria quem eu sou se eu não tivesse passado por todas essas dores. Então, eu sempre digo que a gente não tema os desafios, que a gente não se entregue, que a gente não se torne vítima, mas que a gente reconheça que a vida não é fácil, que Deus sabe tudo que acontece. Eu tenho muita fé. Eu sou uma grande, eu falo, a inteligência espiritual hoje, isso é algo que eu tenho defendido muito nos palcos. De nada adianta a nossa inteligência cognitiva se nós não tivermos a inteligência emocional e a inteligência espiritual de reconhecer que, inclusive, no final, nós somos todos iguais. Então, a onipotência, a arrogância, que são valores que o materialismo tem enaltecido muito na nossa sociedade. As pessoas hoje vivem para ter, né, e aquilo que elas postam, que elas aparentam, acaba sendo muitas vezes o seu objetivo de vida. E elas esquecem que quando a gente morre, na verdade, todo mundo ou vai para debaixo da terra ou vai ser queimado, mas a gente vai terminar do mesmo jeito. A gente vai dar uma rápida parada e a gente volta com muito mais assunto, muito mais bate-papo com a psicóloga, a psicanalista Luciana Deretti. A gente já volta.
Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unice TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta com o Espaço Plural, programa de entrevistas aqui da Unice TV. Hoje nossa convidada é a psicóloga, psicanalista Luciana Deretti, também autora recente do livro Invencível, a felicidade como uma escolha inegociável. Bom, o livro ele fala de sensibilidade, altos e baixos, uma situação, experiências dolorosas, amor próprio, por que não? Mas também mostra que é importante o acompanhamento psicológico, né, como uma ferramenta para autoconhecimento e cura emocional, realmente, para encontrar a verdadeira felicidade. A pergunta que eu te faço, Lu, é qual é o momento que a gente deve procurar essa ajuda? Porque a gente tem, às vezes, pode ser uma dor profunda, alguma adversidade que a gente não saiba como lidar. Qual é o momento que a gente tem que procurar essa ajuda? Vamos lá, muitas pessoas me diziam quando eu lancei o livro, eles diziam, Lu, mas nossa, tu vai entregar a tua fórmula? Eu dizia, gente, né, tu vai contar aí, enfim, isso que é o teu trabalho, que é o teu ganha-pão. E eu sempre digo que o livro, embora muitas pessoas tenham me dito, Lu, teu livro é um guia para a vida. Mas ele é um guia, ele não é a receita individual de cada um de nós. Porque a felicidade, eu sempre digo, ela é única e intransferível. Então, nós não podemos negar, e hoje eu vou fazer aqui um alerta, já que a gente está num meio muito importante de comunicação, que existem hoje muitas fórmulas mágicas sendo vendidas nas redes sociais por pseudo-profissionais, pessoas que não têm, eu me sinto muito honrada de estar dentro de uma universidade, porque eu respeito muito as instituições de ensino, porque saúde mental está na moda e hoje em dia as pessoas fazem cursos de final de semana e se intitulam mentores, orientadores parentais e falam de algo que é imensamente sério. Saúde mental é algo muito sério, é algo que pode ser muito grave e colocar as pessoas em risco quando a saúde emocional não está de acordo com o esperado para as habilidades de viver e encarar os desafios da vida. Então, o livro ele convoca as pessoas para o protagonismo acerca da sua felicidade, acerca do seu bem-estar emocional. Mas ele não diz em nenhum momento que nós somos capazes de unicamente e exclusivamente resolver os nossos problemas. Existem condições emocionais que demandam sim um tratamento profissional. Nós sabemos, e hoje em dia os consultórios estão cada vez mais transbordando, porque sim, nós vivemos tempos da contemporaneidade, onde várias características dela, como por exemplo, né, o hedonismo, o materialismo, né, essa busca incessante, o relativismo, por exemplo, algo que a gente tem visto, cada um tem a sua verdade nos dias de hoje, e as pessoas estão vivendo narcisicamente mergulhadas no seu desejo, na sua ambição, e estão desaprendendo a se relacionar. Estão buscando o prazer imediato como uma forma de se sentirem bem. E como diz São Tomás de Aquino, prazer imediato, tristeza do dia seguinte. Então temos hoje na sociedade muitas armadilhas, que é o que justifica os nossos consultórios transbordando, mas vamos lá, não existe fórmula mágica. Então sim, tu estás triste, tu estás com uma desmotivação, porque vamos lá, também temos que ter um cuidado nesse momento, né? Tô triste, vou lá e tomo um antidepressivo. Então nós temos dois opostos aí, a banalização da saúde mental e ao mesmo tempo a demasiada valorização, e aí, só que novamente, né? A medicação ela é importante em alguns casos, em outros casos a psicoterapia ela é necessária. Cada condição de sofrimento ela precisa ser olhada e reconhecida. E a gente poder buscar um auxílio profissional, uma avaliação, porque sim, as pessoas têm morrido cada vez mais, têm desistido cada vez mais da sua vida, em razão muitas vezes de negarem a importância de um atendimento profissional. Então,
A gente precisa entender, sim, que muitas vezes vai ser preciso. Claro que livros de autoajuda, eles são importantes, eles vão nos provocar a pensar acerca de muitas coisas, mas a gente tem que reconhecer que para muitos casos, e eu sempre digo quando, né, por exemplo, vou usar um exemplo do meu cotidiano, pacientes que engravidam, famílias que engravidam, casais, e me dizem, Luciana, me vê um livro para eu pegar dicas de criação de filhos. E eu sempre digo, cada criança é uma criança, cada família é uma família. E muitas vezes eu digo, eu não quero livros, eu quero a tua verdade, eu quero a tua autenticidade, eu quero a tua originalidade. Então, a gente poder se conectar a nós, e novamente, quando eu falo em protagonista da nossa felicidade, não significa sermos onipotentes e acharmos que não precisamos do outro, pelo contrário. Desde que nós nascemos, nós somos validados a partir do olhar do outro. Nenhum de nós estaria aqui se nós não tivéssemos tido alguém que nos cuidou e nos amparou, e nos nomeou, mas também nomeou as nossas capacidades. Então, para mim, quando as pessoas chegam até o meu consultório, né, e eu digo, as pessoas me perguntam muitas vezes, Luciana, tu não precisa de tratamento? E eu digo, pelo contrário, todo final do ano, embora eu não esteja em acompanhamento, mas hoje eu mando flores para minha analista, porque eu desejo vida eterna para ela e eu espero muito poder contar com ela quando eu precisar, porque nenhum de nós, assim como a gente é feliz, não é feliz sozinho, muitas vezes nós não temos condições de sozinhos elaborarmos, até mesmo porque, aproveitando, como psicanalista, existem coisas da nossa vida que a gente não consegue, conflitos inconscientes, angústias, fantasmas, traumas que nós não conseguimos sozinhos acessar. Nosso psiquismo é como se ele fosse um iceberg, a pontinha lá de cima é o que a gente enxerga, é o que a gente tem consciência, e aquele universo submerso por debaixo é o nosso mundo interno, são as marcas do nosso passado. Então a gente poder reconhecer que a saúde emocional, ela é muito mais profunda. As nossas capacidades e habilidades emocionais, elas não se constroem em treinamentos de final de semana, são habilidades que quando elas demandam atenção, elas precisam ser levadas a sério. E isso são processos, muitas vezes longos, mas imensamente necessários e que valem muito a pena. A gente vive um mundo do imediatismo, tu acredita que hoje é isso? A gente está nesse mundo do clique, do toque, de ver rápido, de passar a tela, é isso? A gente não dá valor para realmente aquilo que importa? Quando eu digo que... Não todo mundo, obviamente. Né? Claro, mas vamos lá, não tem como nós negarmos que as telas cada vez mais fazem parte da nossa vida. Mas eu sempre tenho dito que a contemporaneidade, ela apresenta muitos desafios para nós. Inclusive a própria tecnologia, né, que nos ajudou para que muitas funções do nosso dia a dia se facilitassem, mas eu vou trazer um exemplo que eu uso muito no consultório, quando a gente fala desse imediatismo, e que bom a gente poder parar aqui para pensar sobre isso, porque a gente chega em casa muitas vezes e o nosso filho quer falar com a gente, a nossa esposa quer contar uma história, ou quer discutir alguma coisa, e a gente chega exausto, e a gente prefere pegar o celular e aquele rolinho da câmera e ficar ali passando, se distraindo, mas na verdade criando um grande estrago na nossa rede neuronal, porque nós vivemos hoje uma crise dopaminérgica, os nossos neurotransmissores estão se transformando na sua engrenagem em razão daquilo que os nossos filhos, inclusive, fazem. Eu vou dar um exemplo que nós vamos nos conectar muito aqui, conectar no sentido benéfico do termo. Quando nós éramos pequenos, nós gostávamos de olhar um desenho, mas ele geralmente passava uma vez na semana. E aí a gente olhava um episódio e a gente tinha que esperar a semana seguinte, e era assim, SBT, RBS, talvez Bandeirantes, dependendo da antena da casa. Exatamente. E aí a gente tinha que esperar até a semana seguinte para ver aquele episódio de novo. E hoje, os nossos filhos, eu digo que eles não têm somente um cardápio de desenhos, de séries que eles acessam a hora que eles bem entenderem e que eles terminam a temporada de 30 episódios num domingo inteiro, mas inclusive esse episódio está chato. Eles pegam o seu dedinho e eles vão até o final daquela linha e eles descobrem o final da história. Então, existe uma banalização dos processos da vida. Quando nós falamos e nós no começo aqui falávamos que a vida é dura, que o desafio faz parte, o desafio é espera, a vida é frustração, nós atingirmos um objetivo que seja terminar um processo que a gente inicia, inclusive pós-graduação,
Novamente, essa geração que vem crescendo aí, eles não conseguem terminar um curso universitário, eles não conseguem concluir nada daquilo a que eles se propõem. Por quê? Porque a lógica do imediatismo está banalizada. Então, esse é um alerta muito importante e eu digo muito para os meus pacientes, para os meus mentorados, e eu trabalho muito isso e provoco também nas redes sociais, a gente cultivar o nada fazer. Os grandes pensadores, aqueles que estiveram por detrás das grandes descobertas da sociedade, eles eram pessoas que cultivavam a capacidade de fazer nada, o ócio criativo. Se nós formos ver, os grandes criadores, Google, Apple, eles não deixam seus filhos usarem telas. Eu não estou dizendo que a gente não possa usar, mas que a gente possa saber cultivar os momentos de estar desconectado, chegar em casa, sentar à mesa com o seu filho e deixar o celular de lado. Se for urgente, alguém vai ligar, mas alguém nos manda um WhatsApp e a gente acha que tem que responder o WhatsApp e a gente está sentado na frente do nosso filho e a gente sai daquele momento, se desconecta para se conectar a uma tela e quando o nosso filho não sai do celular, a gente reclama porque que ele não faz outra coisa. E quando nós estamos com os nossos filhos sentados à mesa, num momento que deveria ser sagrado, nós muitas vezes estamos comendo e ao mesmo tempo com o celular aqui ao nosso lado, com aquela tela aberta e entre uma garfada e outra respondendo uma mensagem que está entrando. E aí os nossos filhos saem de casa, vão estudar fora e os pais muitas vezes não sabem porque a família se desmembrou, porque cada filho foi para um lado e ninguém mais fica junto de verdade. Qual é o limite que a gente tem que ter hoje? Porque a gente tem que pôr limites, né? Eu acho que a gente fala sobre isso, está falando sobre isso também. Mas a gente tem que pôr limites. A autoridade, na nossa época, o pai ou a mãe falavam, eram autoridades da casa, né? Era um não. E era assim, hoje a gente leva muito mais para um outro lado, enfim. Mas qual é o limite que a gente deve impor? Nós precisamos ter muito cuidado. Hoje em dia existem muitas, principalmente se dissipando nas redes sociais, muitas linhas teóricas que, na verdade, linhas teóricas de criação de filhos que, na verdade, estão embasadas por ideologias socioculturais. A hierarquia, ela faz parte da sociedade. Né? Se não houver um juiz que decreta a lei, se não tivermos o nosso prefeito, desde uma condição básica de vida em sociedade, se não houver uma regra, um limite, uma lei, nós vamos viver feito loucos, todo mundo achando que faz o que bem entende. O que acontece? Nós temos hoje, então, muitas linhas aí que acabam confundindo os pais com relação ao que é limite e o que é permissividade. Uma criança entender que existe um adulto acima dela, que entende sobre a vida, que vai orientá-la e que vai dizer, meu filho, isso não pode, isso está errado, isso não é violência. Isso é afeto, isso é cuidado, isso é carinho. Uma criança, ela não sabe o tamanho do mundo que está lá fora esperando por ela. E quando um pai diz, não, tu não pode, e ela se atira no chão, não significa que aquilo é uma violência. Significa que tu estás preparando o teu filho para as frustrações que o mundo vai decretar. O teu filho vai querer ter lá, enfim, né? Eu vejo isso muito no consultório. Luciana, meu filho quer um iPhone lá, último tipo. Ele que vai trabalhar e vai se esforçar para ele um dia poder viver a recompensa que é nós olharmos para trás e nós sabermos que a gente conseguiu dar o nosso melhor para atingir um objetivo. Isso é saúde mental. Esses jovens estão tirando a sua vida. Eles estão fazendo uso de substâncias ilícitas para aliviar a sua dor, a sua angústia, porque eles não estão aprendendo e cada vez mais, eu digo, a drogadição ela vai cada vez mais se banalizar nessa geração. Por quê? Porque eles não estão aprendendo lá no princípio, no tempo em que isso tem que acontecer, a lidar com o não da vida. Não faz parte. Então, a gente poder trabalhar isso, e nós primeiro como pais também, né? Porque a gente quer filhos perfeitos, e aí a gente fica procurando um manual, e a gente se desconecta do que verdadeiramente estrutura o crescimento de um filho, que é o amor. Tu pode dar limite, e teu filho pode ficar furioso contigo, mas se tu tiver também, aí vem a questão do limite. O limite da vida real que nós estabelecemos junto aos nossos filhos, mas também o limite que a gente... Há pouco falávamos aqui de telas, por exemplo. Né? A questão do tempo de qualidade. Nós hoje não estamos mais, junto a quem a gente mais ama, cultivando
o amor, o estar junto. A gente sentar à mesa, a gente perguntar como é que foi o teu dia. Porque nós estamos vivendo, nós somos hoje, como eu digo, a sociedade do consumo, a sociedade do desempenho. E nós adultos queremos conquistar, né, metas, muitas delas materiais, que na verdade ninguém vai levar dessa vida. O criar memórias, né? Eu vi também em algum momento as pessoas falando sobre estar junto para criar memórias, né? E o fato de estar com o celular também, ou não estar prestando atenção naquilo que está acontecendo na tua frente, então passa e tu não vai lembrar. Os combinados com crianças são importantes? São necessários. Combinados, eles são estruturantes das habilidades emocionais que capacitarão uma criança e depois um adolescente e um adulto a lidar com a vida. Eu tenho uma situação que vivencio muito e que eu vejo no meu dia a dia, quando os líderes das empresas me trazem, Luciana, a gente não consegue mais lidar com essa geração de colaboradores que está entrando no mercado de trabalho. Por que isso acontece? Acontece porque é o seguinte, quando o chefe manda demais, eles acham chatos e eles acham que eles estão sendo injustiçados ou não reconhecidos. E aí a gente volta à importância da hierarquia. A vida é feita de etapas, a vida é feita de ciclos. E a gente poder entender que perfeição é excelência. Enfim, todo mundo vai ter o seu momento, todo mundo vai ser a sua jornada e nós sermos protagonistas do nosso destino. Então vamos lá, voltando à questão do limite, à questão dos combinados, os combinados fazem parte da vida. E eles estruturam a nossa sociedade. Quanto mais nós banalizarmos e relativizarmos a ordem, mais adoecidos emocionalmente nós nos tornaremos como pessoas, como sociedade, como famílias. E a nossa sociedade, ela dá para definir como ela está doente ou ela está adoecendo? Ela vem num crescente de adoecimento muito grande, tanto que nós temos, muitos estudos têm trazido isso, o uso de medicações psiquiátricas tem aumentado com o passar dos anos, os consultórios estão, né, transbordando, os afastamentos por burnout, assim como os casos de suicídio também têm aumentado, só que nós estamos chegando num limite que nós precisamos nos alertar. A banalização de muitas das virtudes e princípios e conceitos que edificaram a Constituição da sociedade estão hoje caindo em desuso. Então é por isso que eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, podendo falar não somente sobre felicidade, mas podendo falar sobre aquilo que nós profissionais que trabalhamos com isso sabemos, que se nós não formos para os meios, e o que eu faço hoje através do meu livro e através dos palcos e entrevistas que hoje participo, é um pedido meu de que nós paremos para pensar e retomemos muito daquilo que fez com que eu e o Nelson hoje estivéssemos aqui com essa capacidade de estarmos plenamente, verdadeiramente presentes, olhando um no outro, um do outro, reconhecendo a importância desse momento de compartilhamento. Então, se nós não aprendermos a lidar com as telas, retomarmos a habilidade de lidar com o outro, né? Casamento se tornou algo descartável, não tá bom, ele não tá me entendendo, ela não tá me aceitando do jeito que eu sou, então é mais fácil eu me separar do que eu me colocar no lugar do outro, do que eu pensar que tem coisas que são difíceis, mas vale a pena. Se nós não retomarmos isso como indivíduos, como sociedade, certamente, não somente os nossos filhos seguirão cada vez mais doentes, mas inclusive nós estaremos cada vez mais distantes da verdadeira felicidade. Bom, antes da gente encerrar, eu até fico um pouco nervoso, porque é o seguinte, eu gostaria de falar para ti, Lu, que para mim foi um prazer muito grande te receber aqui, depois de muito tempo a gente se reencontrar, assim como a Luciana, eu também sou de Santa Rosa, e mais do que isso, o André, o irmão dela, ele foi um dos meus melhores amigos, né? Então eu acompanhei muito de perto isso, e eu tenho muitas lembranças boas do teu irmão, e também do teu pai, que era um incentivador que nos levava para praticar esportes, que é muito importante. Eu fico emocionado porque realmente eles fizeram uma parte muito grande e significativa da minha vida. E eu tenho uma foto, a gente tem uma foto aqui, ó, e para te lembrar, aqui a gente era um grupo que a gente
mantém, inclusive, ainda hoje, muitos desses integrantes dessa turma aqui. A gente se reencontra, eu te falava isso fora aqui, que a gente mantém os encontros. E tá o irmão da Luciana, o André, querido. aqui. Na outra foto, que é numa mesma noite, por favor, Pablo, a outra foto, tem o pai. O teu pai tá aqui também e o André junto, porque eles faziam parte e eles seguem fazendo parte das nossas junções, dos amigos que mantêm os encontros, que a gente se encontra uma vez por ano. Então eu queria te mostrar isso, mas eu queria que tu tentasse um detalhe. Olha pro teu irmão, ele é o segundo em pé aqui. Ai, Volta aquela outra foto, Pablo, para ele agora agachado. E é assim que eu me lembro do André, com esse sorrisão aberto, um cara muito querido e que faz muita falta, mas ele continua presente. E tudo que acontece na tua vida, tua linda trajetória profissional, enfim, por tudo que tu passou e tudo que tu tá vivendo agora, eu queria te dizer que nada é por acaso. Parabéns pelo teu livro, pela tua família, por todo o teu trabalho que tu está desempenhando, porque ele é importante para as pessoas e essa é uma homenagem que a gente deixa para ti. Ai, uma honra, me emociono aqui. Muito lindas essas imagens. E meus filhos, eles fazem todos os esportes e as pessoas muitas vezes me perguntam por que eles fazem todos os esportes? E tem algo que é muito importante, então, compartilhando da nossa sintonia aqui. Meu irmão era muito bom nos esportes, mas ele, na verdade, ele era um cara muito dedicado. E eu nunca fui muito boa no esporte. Mas tem um detalhe que depois tu saíste da escola e eu continuei. Eu era sempre a pior do time lá, mas eu sempre pegava equipe, eu sempre ia para os torneios. Porém, era por causa do meu papel no banco. O time estava em quadra, eu não estava dentro e eu estava lá, vamos lá, gente, vai dar certo. Então, acho que eles me ensinaram isso, de que o entusiasmo acerca da vida, ele independe do lugar que a gente está. Meu pai se orgulhava muito de eu estar no banco. Estava mesmo com o André, o André era titular. Mas ele encontrava meu pai naquele meu lugar do banco um motivo de orgulho. Então, independentemente de onde a gente estiver, que todos que aqui conosco estiveram possam reconhecer a sua importância e que possam sonhar. Muito obrigada. Tocada por essas imagens. A gente que agradece. Eu agradeço imensamente a presença aqui. A gente volta num próximo Espaço Plural. Fiquem todos muito bem. Até a próxima. Obrigada.